Olá, boa noite. Somos a dupla 33. A dupla consiste basicamente no Yogi e eu, Carlos. Ok, basicamente o tema desse projeto foi em relação a algoritmos gananciosos. Fizemos um alocador de rotas aéreas. Basicamente utilizamos, né, o intervalo partitioning para fazer esse projeto aqui. E o projeto ele consiste basicamente a gente pegando alguns dados de voos da ANAC do aeroporto de Brasília. Aí com o algoritmo a gente consegue, né, determinar a menor quantidade de rotas que seja necessário. Essa é a cara do algoritmo, ele ordena pelo início. Ah, ok. O que são as rotas aéreas? Basicamente as rotas aéreas é como são semelhantes, né, rodovias para carros, ele conecta, né, um determinado local a outro em relação a alguma altitude especificada. Ah, Aqui é basicamente as rotas aéreas do Brasil, bem complexa, e por causa disso tivemos que também, né, fazer simplificações pro nosso algoritmo. A nossa é bem mais simples, pois, né, não tem a separação de aeronaves com via dupla e tal, altitudes pares e ímpares. Nós fizemos a mesma via aerovia e sem via de mão dupla. Mas funciona, né, para rodar o projeto. A gente clona, né, repositório. A gente vai até a pasta onde que foi clonado o repositório. Aí, beleza, a gente precisa basicamente não C++ e aí foi texto que a gente precisa abrir o relatório no final. A gente, na pasta já do projeto, a gente compila. Beleza, após a gente compilar, a gente projeto. Vou colocar um exemplo aqui de quando não funciona, quando não, ou seja, não tem datas, né? Ele dá falha. E ok, aí ele pede novamente, aí aqui eu vou colocar uma válida. Aí aqui recupera os dados, aí ele cria o relatório. E aqui já aparece o número mínimo de rotas necessárias. Eu vou colocar outra aqui, basicamente 5, 2025, por exemplo. Aí ele recupera também e dá pra ver que o resultado é diferente. Aí ele cria os dois arquivos aqui. Agora eu vou abrir um desses arquivos. Beleza, então aqui a gente vê que o relatório de alocação de rotas foi gerado para esse período do mês de fevereiro do ano de 2026 e o algoritmo concluiu que seriam necessárias 66 rotas. Então essa é a quantidade mínima de rotas aéreas que seriam necessárias para os voos nesse período. Como é que ele concluiu isso? Ele concluiu a partir das partidas e das chegadas. Então a gente tem esses dois horários aqui, datas, né? E com base nisso a gente consegue saber ali o intervalo de tempo que a aeronave esteve em voo, indo ou saindo ali do aeroporto de Brasília. E aí com base nisso a gente consegue ir alocando cada rota, né? Assumindo que com aquelas simplificações que o Carlos falou. E aqui a gente percebe que ele foi alocando rota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois ali ele alocou a rota 1 novamente, né? Por quê? Porque o avião que estava na rota 1 já pousou, então outro avião pode voar sobre essa rota agora. Então, essas são só as primeiras linhas, mas se a gente for vendo para trás, eles vão repetindo novamente várias rotas. E com base nisso, a gente só precisa a gente precisa de no mínimo 66 rotas para o fluxo desse período funcionar. O outro relatório que a gente gerou é similar também. Então agora a gente já pode ver o código para ver como é que isso está funcionando mesmo. Então o código começa aqui na main e aqui a gente faz a entrada, né? Mas o importante aqui é que ali embaixo, depois da gente selecionar o período, a gente baixa um CSV, né? Essa função CSV download. Então pode abrir o arquivo do CSV. Aí aqui, né, essa função aqui embaixo, primeiro tem esse link da base de dados da ANAC, né? Por lá que a gente adquire os dados. São dados reais que eles guardam lá e deixam abertos para o público. E ali embaixo, no CSV Download, basicamente a gente recebe o mês e o ano e baixa os dados desse período. Aí voltando para main, se o download ocorreu com sucesso, né, a gente vai ali para a linha 114 e chama a função CSV Parser, né, adquirindo os eventos. Pode abrir o arquivo do CSV Parser. Nessa função, o que a gente fez? A gente recebe novamente o mês e o ano e a gente vai processar, né, cada linha do CSV. Então a gente processa cada linha que a base de dados fornece e extrai o tempo
o horário, a data, né, de partida e de chegada de cada voo ali embaixo. Pode descer. Né? Então aqui a gente está extraindo o início e o fim dos nossos intervalos. Pode voltar lá para mim, convertendo, né, para um vetor de pares de inteiros. E aí assim a gente consegue executar o interval partitioning. Então pode ir para essa função. Aqui, né, o algoritmo principal, ele funciona ordenando, né, então a gente ordena pelos períodos pelo início, usa uma priority queue, que é uma min heap, né, o menor fica em cima, e aí a gente vai passando por cada um desses eventos que estão ordenados e alocando cada uma das salas, né, no algoritmo normal. No nosso caso, são as rotas aéreas. E aí com isso a gente consegue finalizar, gerar o nosso relatório de alocação das rotas aéreas, especificamente para o aeroporto de Brasília, né, que é onde a gente vive, e ter essas informações, né, como se fosse uma simulação de como seria para o pessoal que trabalha com esses voos alocar essas rotas, né, apesar que é um processo mais, digamos que fixo, né, eles alocam, mas aí a gente poderia pensar assim, né, extrapolar que algo assim poderia ser feito em algum momento. Então eu acho que é isso, basicamente, o algoritmo. Finalizamos aqui, eu acho. Obrigado.